Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou tentar ajudar vocês com a utilização do ChatGPT. Como que a gente usa essa ferramenta, como que ela funciona, o que que eu posso extrair de benefícios e utilizar a nosso favor. Eu sempre gosto de dizer que o ChatGPT, ele é tão revolucionário e outras inteligências artificiais que existem, hoje a gente vai falar especificamente do ChatGPT, mas ele é tão revolucionário ou mais do que foi o Google na minha geração, enquanto estudante. Então, nós devemos utilizar as inteligências artificiais, todas elas que existem, a nosso favor, e o ChatGPT é uma dessas inteligências artificiais que a gente consegue extrair da melhor forma possível bons resultados. Então, vou mostrar alguns breves comandos para vocês, nessa época onde a gente fala que o segredo não está nas respostas, mas nas perguntas corretas, o ChatGPT mostra isso para a gente mais claramente. Se você dá os comandos corretos, adequados, bem orientados, ele dá um rendimento melhor, ele produz uma performance, entrega um produto muito melhor para você. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e a gente vai brincando aqui, navegando. O bom desse vídeo é que você vai poder voltar a ele, se for muito rápido, você volta a ver de novo, acelera, bota em 1.5, 1.75, 2x, vai acelerando, voltando à medida que você vai tendo como necessidade. Eu vou começar bem do basicão, porque eu sei que algumas pessoas nunca utilizaram o ChatGPT e a gente vai tentar mostrar aqui como que faz. A primeira coisa é você ir no Google. Se você digitar lá ChatGPT, ele vai aparecer vários sites. Esse aqui, ó, da OpenAI, é o site do ChatGPT. Existem, como eu falei para vocês, existem outras ferramentas, outras inteligências artificiais que utilizam também esse mesmo comando bem parecido com o que foi desenvolvido pela OpenAI. Eu gosto e vou recomendar para vocês, e esse vai ser a ferramenta inteligência artificial do nosso material para vocês, o ChatGPT. Então eles já têm algumas versões, tá? Versões pagas, versões gratuitas. Nós estamos utilizando e vamos utilizar nesse vídeo apenas a versão gratuita. Quando você clicar lá no OpenAI, lá no Google, você pode digitar chat.openai.com e ir para o site, ou digitar ChatGPT no Google, que ele vai abrir esse da OpenAI, ok? Você vai clicar em Sign Up, e aí você vai produzir o seu login, seu usuário e senha. Quem já tem conta no Google, você pode logar direto, tá? Conta no Google, Microsoft, Apple, ou então você pode criar sua conta, digita seu e-mail e cria sua conta, tá? Eu vou vincular com o Google, eu recomendo que vocês façam isso, que ele fica já memorizado, já salvo no seu dispositivo, seja celular, tablet, smartphone, notebook, MacBook, computador, desktop, o seu dispositivo, se estiver vinculado ao Google, você clicando nele, você acessa tranquilamente. Eu vou utilizar o meu login, meu e-mail pessoal, uso o ChatGPT no meu celular, uso no computador, uso no trabalho, sempre que possível. Então aqui estão já alguns dos comandos que eu dei, vocês percebem que eu gosto de usar bastante, então tem bastante comando, gosto de mostrar para as pessoas, então alguns comandos aqui são meus, são de lugares onde eu trabalho, e outros são comandos para ilustrar para algumas pessoas as possibilidades do ChatGPT, que eu sou, vamos dizer assim, um incentivador, estimulador do ChatGPT para todo mundo. Todo mundo deveria aprender a utilizar ele e extrair a melhor da performance. Eu não sou nenhum formador do ChatGPT, não sou nenhum embaixador, eu sou apenas um usuário que gosta da ferramenta, recomendo, assim como vários outros, embora, infelizmente, eu sou professor e eu sei que muitos dos meus colegas professores têm muitas críticas, ressalvas. Não sou dessa galera não, tá, pessoal? Eu sou incentivador, apoiador e super recomendo que vocês utilizem da melhor forma possível, tá? Mas eu sei que muitos dos meus colegas professores não gostam do que os estudantes, principalmente, utilizem da ferramenta, e aí tem suas ressalvas, seus motivos lá, particulares, pessoais, eu não vou entrar nesse mérito, até por uma questão ética também. Então, vou mostrar aqui e vocês utilizem da melhor forma possível. Quando você logar, o bom é que essas mensagens vão ficar salvas. Então, você consegue ver todos os comandos que você deu. Você deu o comando, ele te deu a resposta, já fica salvo ali, não tem problema nenhum. Sempre que você precisar criar
um novo chat, um novo comando, você cria aqui new chat, beleza? Quando você estiver conversando com o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial. Então, ele está raciocinando a partir da sua pergunta, do seu comando, e ele vai te dar uma resposta. Aquelas respostas vão sendo intercaladas. Então, vai tendo uma sequência, uma fluidez. Se você quiser dar um comando para ele, responda como se fosse o presidente do Brasil. Não tem problema a questão de ortografia, acentuação, se você vai utilizar interrogação ou não, que ele faz essa correção. Você coloca lá, responda como se fosse o presidente do Brasil. A partir daquele momento, ele vai entender que agora ele não é mais o ChatGPT, ele é o presidente do Brasil. Então, ele deixa bem claro aqui que é importante esclarecer que não sou o presidente do Brasil, mas um programa de computador desenvolvido pela OpenAI não tem a capacidade de tomar decisões políticas, representar o governo, posso fornecer informações e responder perguntas com base no conhecimento disponível até a minha data de corte, em janeiro de 2022, que é a última data de atualização. Como que funciona o ChatGPT? Ele é um grande banco de dados que vai sendo atualizado. No caso, essa versão que nós estamos utilizando, ela tem dados até janeiro de 2022. Então, tudo que aconteceu de fevereiro em diante, nesse ano 2023, a gente não sabe, o ChatGPT não considera, ele vai utilizar aquelas informações até essa data, ok? Mas, como ele não é o político de verdade, ele é uma inteligência artificial, um programa, né? Ele não pode agir, então, como uma autoridade política. Mas se eu quiser que ele responda como se fosse, por exemplo, responda como se fosse um síndico de condomínio. Pronto, a partir desse momento, o ChatGPT, já que ele não pode ser presidente da República, ele vai passar agora a se tornar um síndico de condomínio. Claro, eu vou responder como se eu fosse um síndico de condomínio. E agora ele já começa a dar as respostas. Caro morador, agradeço por entrar em contato comigo, síndico do condomínio. Estou à disposição para esclarecer dúvidas, né, questões relacionadas à administração do condomínio. E aí ele vai explicando aqui, ele vai respondendo com você, vai interagindo como se fosse um síndico do condomínio. Eu posso agora perguntar as minhas dúvidas de condomínio para o síndico. Posso fazer uma obra sem autorização? E aí o meu síndico vai me responder como se síndico fosse. Então ele vai responder que, no geral, as obras de condomínio requerem a aprovação do síndico ou da administração do condomínio, conforme estabelecido no regulamento interno da convenção do condomínio. Portanto, antes de iniciar qualquer obra em sua unidade, é fundamental obter autorização. A autorização é necessária por diversos motivos, incluindo, e aí ele vai me dando aqui alguns quatro motivos para que eu tenha essa autorização. Ele vai dando embasamento para o síndico poder, então, eu como síndico, utilizando o ChatGPT, poderia dar essas respostas aos moradores que me fizessem essa pergunta. Por exemplo, síndico, mas por que eu tenho que ter autorização no condomínio? Aí eu vou lá e peço o ChatGPT para responder como sou síndico e eu faço a pergunta que o morador me fez para o próprio ChatGPT e ele vai me respondendo. Então, ele não vai atuar como presidente da República, como governador, mas ele como síndico de condomínio, como um gerente de logística, você vai pedir para que ele haja como se fosse qualquer pessoa cá que você desejar e ele vai te responder. Então aqui ele mostra o porquê que é importante ter uma autorização para realizar uma obra. Posso ser notificado se não enviar autorização a você? Então eu estou perguntando para o síndico, que no caso é o ChatGPT, se eu vou ser notificado, se eu fizer, então, sem ter essa autorização. Então eu vou fazer uma obra, não faço nenhuma ART, nenhuma RRT, que é o documento específico por profissional responsável técnico, seja formação em engenharia, arquitetura, depender do caso, até mesmo outros profissionais a nível técnico, mas eu não fiz esse documento de responsabilidade técnica, não tenho um profissional acompanhando minha obra, não informei o condomínio, não busquei essa autorização,
e aí eu pergunto para ele se eu vou ser notificado por isso. E ele me responde que sim, é possível que você seja notificado ou receba uma advertência, caso realize uma obra sem a devida autorização do síndico da administração do condomínio. A não obtenção de autorização em obras do condomínio é geralmente uma violação das regras, e ele vai explicando e vai dando ali, ó, algumas informações importantes. Então, geralmente, o síndico, a administração do condomínio, pode tomar as seguintes medidas, e ele vai dando as medidas: notificação, multas, paralisação da obra, responsabilidade por danos. Ele respondeu como se fosse síndico do condomínio. Tá, eu não quero mais, então, interagir com o síndico do condomínio. Minha sugestão é o quê? New Chat. Então, eu abro um novo chat. Quando eu clicar em New Chat, pronto, acabou, zero. Não estou falando com o presidente da República, não estou falando com o síndico, estou começando um novo chat totalmente do zero. E aí eu faço as perguntas que eu desejar. Em vez de eu ir lá no Google e jogar no Google, um grande buscador que a gente tem hoje em dia, aquelas respostas que eu desejo, eu pergunto diretamente para o chat GPT. E aí aqui o céu é o limite. Eu mostrei para vocês que ele pode interagir como se incorporasse, né, um cargo, uma função, uma pessoa. Então eu posso colocar até o nome de uma pessoa e ele vai responder como se fosse aquela pessoa respondendo. Eu posso colocar, responda como se fosse o professor Mário Sérgio Cortella, responde como se fosse o Gilberto Gil, e ele vai responder como se fosse a partir do banco de dados que ele tem. No caso que eu gerei um novo chat e agora ele está prontinho para os meus comandos. Eu vou fazer perguntas simples para ele, perguntas fechadas, perguntas específicas. E aí ele vai me responder, com base no banco de dados dele, o que ele tem. Então, qual time, vamos digitar aqui, qual time foi, vamos digitar errado aqui, sem acentuação, para vocês verem que não tem problema. Então aí, o pessoal gosta de futebol, qual time foi o último vencedor da Libertadores? E aí não se esqueça do banco de dados dele, ele tem uma data, né? Então a data dele é até janeiro de 2022. Então o conhecimento dele, ele fala aqui que não está atualizado, que não pode dar informações tão mais recentes sobre a Libertadores, devido a essa data, né, que ele tem, mas eu posso melhorar a minha pergunta. Então, já que ele tem esse banco de dados limitado até aquela data, então quais foram os 10 times que venceram a Libertadores até 2022. E aí ele vai elencar, já que eu dei agora uma data para ele, uma pergunta mais específica, ele vai falar que até o conhecimento dele, de janeiro de 2022, os 10 times que mais vezes venceram a Taça Libertadores, em primeiro lugar o Clube Atlético Independente da Argentina, 7 títulos, 2 Boca Juniors da Argentina, 6 títulos, 3 River Plate da Argentina, 4 títulos, Peñarol do Uruguai, 5 títulos, e o Santos do Brasil, 3 títulos, finalmente o brasileiro. E aí ele vai mostrando para mim os 10, a maior quantidade de títulos. Então percebo que o segredo está no comando. Então eu dei um comando, não fiquei satisfeito com aquela resposta, eu vou melhorando o meu comando, beleza? Então eu não quero mais saber sobre futebol, mas não tem problema continuar nesse mesmo chat, já que eu vou fazer outras perguntas, que essa resposta aqui sobre a Libertadores não vai interferir na linha de raciocínio dele. Lembrando que o ChatGPT ele tem uma memorização. Então, por mais que eu continue fazendo novas perguntas, essas primeiras perguntas que eu fiz continuam na memória dele. Então, ele continua, é como se a gente estivesse batendo um papo, por isso que é chat. Então, por meio de texto, né, não é áudio, a gente está batendo um papo aqui. Qual a capital do Espírito Santo? A capital do Espírito Santo, então ele fala para a gente, localizado na região sudeste do Brasil, é Vitória. Vitória é uma cidade costeira, situada em uma ilha, na Baía da Vitória, e desempenha um papel importante como centro administrativo e econômico do estado. Tá vendo? Ele vai me dando respostas. Fale-me mais sobre Vitória, Espírito Santo. Será que ele sabe mais sobre Vitória, Espírito Santo? E aí ele vai me falar mais sobre Vitória, a capital do Espírito Santo, é uma cidade com uma localização geográfica única, encantadora, aqui estão algumas informações, e ele vai dar informações de geografia, de economia, de cultura, pontos turísticos, de educação, de mobilidade, vai falar um pouquinho de Vitória. Se eu perguntar aqui, me faça um roteiro turístico em Vitória, que lugares eu deveria conhecer em Vitória, todos esses comandos ele vai me dar respostas
que eu vou confirmar se são verídicas ou não. A OpenAI sempre dá essa instrução, que a gente deve buscar essas respostas em outras fontes para confirmar se são verídicas ou não, porque os dados do chat GPT vêm da internet. Então, pode ter coisa que ele fez essa interpretação dos dados, mas que a fonte esteja viciada. Então, a gente tem que comprovar se aquela informação é verídica ou não. Mas como ele usa um processamento de dados muito forte, muito potente, ele tem tendência ali a dar boas respostas. Vou dar uma outra possibilidade para vocês aqui com o ChatGPT. Por exemplo, vamos para a parte mais acadêmica, vamos para o mundo dos livros. Recomende livros interessantes para mim. Só que eu quero que ele me recomende o livro já pensando no que eu posso vir a gostar. Então, eu gostei muito de ler Harry Potter. Vamos ver se é assim que se escreve. Então, ele vai recomendar livros para mim e eu dou a dica para ele, né? Eu falo que gostei de ler Harry Potter. Ele fala, então, se você gostou de ler a série Harry Potter de J.K. Rowling, é provável que também goste de outros livros de fantasia e aventura. Aqui estão algumas recomendações de livros interessantes que podem agradar a você. As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, Percy Jackson e os Olimpianos, O Nome do Vento, Feita da Fumaça e Osso, Artemis Fowl, Mundo em Caos, A Bússola de Ouro. Tá vendo? Ele já me deu aqui 7 sugestões de livros baseado na pergunta que eu fiz para ele e a dica que eu dei para ele. Então, eu quero sugestões, eu quero recomendação de livro baseado nesse gênero, né, que eu dei para ele, que seria o Harry Potter. Então, ele vai buscar as informações que ele tem sobre Harry Potter e quais os livros que se assemelham ali, que possa ser. Aí é ele fazendo a interpretação, né, usando a sua inteligência artificial, mostrando para mim o que eu posso vir a gostar, e existe grande possibilidade, então, se eu for ler algum desses livros que ele me sugeriu, de também gostar desses livros. Então, tá aí uma outra possibilidade do ChatGPT. Vamos continuar, mas eu vou, por precaução, abrir um novo chat. Ele não continuar nessa mesma linha de raciocínio, porque ali foram muitas perguntas, então o ideal é sempre a gente abrir um novo chat, começar do zero, começar em branco e guardar aquelas informações. Então, olha aí, último vencedor da Libertadores. Mas eu não perguntei também, ó, se eu for clicando aqui, ó, ele volta para o chat. Se eu voltar aqui, ó, não sou presidente, ó, ele já vai me dando todas as perguntas, tudo que eu perguntar vai ficar salvo. Mas eu não quero, não. Quero um novo chat, quero voltar nesses que eu já fiz, não. Vamos começar um novo raciocínio, novo comando, novas instruções, novas possibilidades. Então, eu sou aluno, eu gosto de usar as tecnologias, o professor William me incentivou, e aí, pessoal, estou mostrando para vocês, eu peço que levem em consideração que é só uma dica, é uma orientação, você não precisa seguir, você não precisa ficar chateado se não funcionar com você, nem muito menos seguir como, o professor William me ensinou a fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Não, eu estou mostrando para você as possibilidades, você usa a ferramenta da forma que você achar que fique melhor, tá? Não vai sair divulgando por aí, que foi o professor William que falou que é para usar dessa forma. Não faça isso. Estou mostrando aqui alguns dos recursos. Então, olha só, eu preciso fazer uma apresentação sobre as primeiras civilizações, vamos deixar sem acento para ele corrigir, do mundo. O que vocês sabem sobre isso? Será que o ChatGPT sabe alguma coisa sobre isso? Com esse banco de dados tão potente, né, até 2022, janeiro de 2022, aí ele fala que sim, ele conhece sobre as civilizações, e aí ele começa a elencar um monte de coisa. Deixa eu até voltar aqui. Então, claro, eu posso fornecer informações gerais sobre as primeiras civilizações do mundo para ajudar você a criar uma apresentação. As primeiras civilizações do mundo surgiram há milhares de anos, desempenharam um papel fundamental na formação da história da humanidade. Aqui estão algumas das mais notáveis. Então, tem mais, só que ele está fazendo uma síntese para mim das mais notáveis, ou seja, seria o maior destaque. Então, ele destaca para mim a civilização mesopotâmica, civilização egípcia, e aí ele traz tópico subtópico, né? Civilização do Vale do Indo, civilização chinesa, civilização grega, civilização romana, civilização maia, civilização inca. Então, aqui são apenas algumas das primeiras civilizações do mundo.
eu gostei, eu quero que ele me fale mais sobre... Aí lembra que eu falei que ele tem memória? Então, se eu falo assim, ó, me fale mais sobre o número 2, ele não vai falar sobre o numeral 2, o que é o número 2. Ele vai voltar no tópico que ele me deu, as sugestões que ele me deu, lembra lá, que foi até item 8, aí ele vai voltar no item 2. Qual que era o item 2? Civilização egípcia. Então, me fala mais sobre a número 2. E aí ele entendeu que é para voltar na civilização egípcia e falar um pouquinho mais sobre ela. E aí ele vai descrever a civilização egípcia. Então eu estou pegando o comando, estou desmiuçando ele em detalhe. Posso fazer isso com cada um dos itens, que aí ele vai falar sobre cada um deles. Então ele vai falar: a civilização egípcia é uma das mais conhecidas e fascinantes da história antiga, se desenvolveu ao longo do Vale do Rio Nilo, no Nordeste da África, que são alguns aspectos importantes dessa civilização. Item 1, geografia e Rio Nilo, sociedade, estratificação, religião, arte e arquitetura, múmias e crença na vida após a morte, contribuições científicas, declínio e legado. Então ele detalhou para mim sobre a civilização egípcia. Eita, professor, se eu soubesse isso na minha época de escola, então, estou falando para vocês que é tão revolucionário, né? Só que surgiu tem pouco tempo nessa ferramenta. Vocês imaginam a gente lá no ensino médio, né? Tanto com uma ferramenta como essa ia nos ajudar. E aí não precisa ficar chorando leite derramado. Então, a gente não precisa ficar lamentando. Vamos usar hoje. Então, a gente tem hoje, vamos usar essa ferramenta hoje para as demandas que a gente tem. Então, é no trabalho, você que trabalha, usa no trabalho. Vamos criar um e-mail corporativo. Você que é empreendedor, vamos usar então na sua empresa, na sua loja. Você que ainda está estudando, seja no ensino superior, no ensino médio, vamos utilizar a ferramenta. Embora alguns professores sejam incentivadores, como o professor William, outros sejam muito críticos, não tem problema. Você pode utilizar a ferramenta da melhor forma possível e ser um ponto de partida, né, para a sua pesquisa, para o seu trabalho. Vamos ver se ele consegue melhorar isso para a gente? Estou usando já na pesquisa acadêmica. Quero que ele crie uma apresentação sobre as primeiras civilizações do mundo e ainda pedi ele para especificar a civilização egípcia. Será que, com o ChatGPT, você consegue me ajudar a organizar um trabalho contendo as informações, sem acento mesmo, dessas duas últimas respostas que você me forneceu? E aí ele vai pegar as duas últimas respostas que ele me forneceu e vai falar: claro, vou ajudá-lo a organizar um trabalho contendo as informações sobre as civilizações mesopotâmica e egípcia. Lembra lá que ele me deu a resposta sobre a civilização egípcia em detalhes, mas lembra lá que nos itens tinha outras respostas? Então o item 1 era civilização mesopotâmica e o item 2, civilização egípcia. Lembra da memória dele? Então ele tá bom de memória. Tá muito bem mesmo, né? Então o que ele fez aqui para mim? Ele então vai falar sobre as primeiras civilizações do mundo, focado na Mesopotâmia e Egito. E aí ele vai me dar uma sugestão de introdução, aí vai falar aqui os itens, tópicos, subtópicos, depois a civilização egípcia, o Império do Rio Nilo, tópicos, subtópicos, contribuições, conclusão, e ainda dando a dica aqui para a gente pensar nas referências. Então, essa seria uma estrutura que vai ajudar você a organizar o seu trabalho de forma lógica e informativa. Lembre-se de adicionar detalhes, exemplos específicos em cada sessão para fornecer uma visão mais abrangente das civilizações mesopotâmica e egípcia. Certifique-se de revisar e formatar seu trabalho de acordo com as diretrizes específicas do seu projeto ou escola. Então, ele criou para mim a estrutura do meu trabalho. E aí eu consigo ir item por item desse, fazendo as pesquisas, e aí esmiuçando em detalhes cada um desses itens, dando os comandos corretos para a ferramenta. E ele segue aqui, não precisa abrir novo chat, segue ele conversando comigo. Se eu quiser, por exemplo, agora, você consegue preencher cada um dos itens que sugeriu. Será que ele vai conseguir? Claro, vou preencher cada um dos itens sugeridos. Opa! Voltando aqui. Cada um dos itens sugeridos com informações relevantes sobre as civilizações mesopotâmica e egípcia. E aí ele cria o título
introdução, ele já cria uma introdução para mim. Aí ele já vai nos tópicos e subtópicos, já desenvolve melhor os subtópicos e tópicos, tanto da egípcia quanto da mesopotâmica, e o meu trabalho fica um pouquinho melhor, mais desenvolvido, desenvolve ali a conclusão, e aqui ele vai falar das referências para você buscar ali referências. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a ferramenta ela consegue também te sugerir referências, tá? Mas por uma questão ética eu não vou mostrar para vocês como fazer isso, de que forma, por uma questão ética mesmo, tá? Do professor William. Mas a ferramenta ela consegue te sugerir, inclusive, referências, ok, meu povo? Mas vocês podem buscar também de bases como a Cielo e outras bases científicas acadêmicas super validadas. Beleza? Posso continuar desenvolvendo. Ok, perfeito. Será que você, então, ChatGPT, consegue fazer... Ó, estou pedindo para ele fazer para mim, então, uma apresentação de slides. Mas, professor, ele é chat, como é que ele vai fazer slides? Não, se ele fizer para mim o roteiro, já vai me ajudar na hora de fazer o slide. Eu posso fazer no PowerPoint, posso fazer no Canva, posso fazer no Prezi, posso usar outra ferramenta para produzir o material em si, o arquivo audiovisual. Mas pelo menos a roteirização, o texto, né, roteirizado, né, do que eu vou colocar nos meus slides, ele pode fazer para mim. Então, com base nisso, será que ele consegue me dar uma sugestão aqui de slides que eu possa criar para essa temática? E aí, olha só que maravilha. Ele já cria para mim, então, a sequência de slides. Ele criou, então, 13 slides e ele vai pontuando com base naquele conteúdo, naquela pesquisa. Então, assim que a pesquisa estiver finalizada, então, tá aí. Sinto muito, mas como um modelo de linguagem baseado em texto, eu não tenho a capacidade de criar a apresentação de slide diretamente. Como eu falei para vocês, ele vai dar o texto para a gente poder usar em outra ferramenta. Então, no entanto, eu posso fornecer um esboço que você pode usar como base para criar sua própria apresentação de slides em programas como Microsoft PowerPoint, Google Slides e outra sua escolha, tá vendo? Ele já cita o PowerPoint e eu sugiro para vocês o Canva, pessoal. É outra ferramenta que só essa ferramenta já daria um outro vídeo tutorial muito bom. E aí está o esboço de uma apresentação. O slide 1, título, as primeiras civilizações do mundo, Mesopotâmia e Egito. O slide 2, introdução. Aí você vem com a introdução ao tema, a importância das civilizações antigas, uma breve visão geral das civilizações mesopotâmicas e egípcias. Lembrando que slides é mais imagens do que textos, lembre-se disso, né? Slides 3 a 5 a gente vai falar sobre a Mesopotâmia, então no slide 3, localização geográfica, um mapa mostrando a localização entre os rios Tigre e Eufrates. No 4, cidades, estado e governo, imagens de cidades, estado mesopotâmicas e a escrita cuneiforme. 5, cultura e realizações, imagens zugurates, matemática mesopotâmica e deuses. Então ele vai criando aqui cada um dos slides, o que eu posso fazer com uma sequência, uma fluidez e vinculação à temática. Aí já entra na civilização egípcia, do slide 6, 7 e 8, 9 e 10 a parte de arquitetura e arte, 11 contribuições legado, 12 conclusão, 13 referência. Então ele criou para mim então a roteirização dos meus slides. Beleza, se ele quiser então, se eu conheço todo esse material, criar um texto, será que ele consegue criar um texto para mim? Sim, ele consegue criar um texto. Se eu quiser criar um resumo, cria um resumo para mim sobre isso. Ele cria o resumo para você. Você pode escrever um e-mail de convite para a minha apresentação. Então, eu não vou fazer uma apresentação sobre isso. Aí eu quero que o ChatGPT ele cria para mim um e-mail convidando as pessoas para a minha apresentação. E aí ele fala, certamente, eu vou ajudar a redigir um e-mail convite para sua apresentação. Por favor, forneça informações específicas, como data, horário, local e outros detalhes para que eu possa personalizar o e-mail. Além disso, me diga qual é o público-alvo do seu convite. E aí eu vou interagindo com ele, vou dando essas informações para ele e ele vai me falando, então, qual seria, então, esse e-mail. Então, ele está me pedindo aqui as informações de data. Vamos pensar aqui uma data. Nós estamos em outubro, será no dia 23 de novembro de 2023. Horário 10 horas. Local
auditório da Faculdade William Rezende. Então, esse vai ser o local, público-alvo da minha gravação será continuando aqui, aqui. Então, Faculdade William Rezende, o público são estudantes da graduação em História. Vamos ver o que ele consegue fazer para a gente com essas informações. Aqui está um e-mail modelo de convite, né, da sua apresentação, e ele cria assunto: convite para apresentação sobre civilizações antigas. E aí, será que ele criou realmente um e-mail para mim, para que eu possa mandar como convite? Prezados estudantes da graduação em História, espero que este e-mail encontre todos vocês bem. Tenho o prazer de convidá-los para uma apresentação especial que acontecerá no dia 23 de novembro de 2023, às 10 horas, no auditório da Faculdade William Rezende. Título da apresentação: As primeiras civilizações do mundo, Mesopotâmia e Egito. Essa apresentação abordará aspectos fascinantes das antigas civilizações mesopotâmicas e egípcias que desempenharam papéis, e aí ele vai dando um resumo, vai dando os detalhes do evento conforme eu dei a orientação para ele. E ele ainda faz a chamada: esse evento é uma oportunidade única de aprofundar seus conhecimentos sobre as raízes da história da humanidade. Pedimos que confirme sua presença até dia 15 de novembro. Para confirmar sua presença, por favor, responda esse e-mail, entre em contato com, aí ele coloca o seu nome, o e-mail, ou o telefone, as formas de entrar em contato. Esperamos vê-los numa manhã enriquecedora de aprendizado e discussão. Não perca essa oportunidade, atenciosamente. Seu nome, seu título, oposição, faculdade ou departamento. Pronto, ele criou o e-mail para a gente. Tá, mas eu vou mandar esse e-mail para um evento muito chique, é um evento internacional. Você pode escrever esse e-mail em inglês. Será que ele pode escrever esse e-mail para a gente em inglês? Pronto. E ele me responde que sim, que ele vai fazer então esse e-mail para a gente no inglês, no idioma da língua inglesa. E aí está o nosso texto, convite por e-mail para a gente mandar internacionalmente o nosso convite para a nossa apresentação. Beleza? Então aqui são alguns dos recursos. Vamos abrir então um novo chat. Perceberam como que é uma ferramenta maravilhosa, que você tem vários caminhos, possibilidades. O céu é o limite. Quanto mais você conhecer da ferramenta, melhor você vai ficando. E aí, pessoal, uma sugestão que eu dou para vocês: assim como o professor William faz ainda, né, eu faço isso até hoje, vamos para o YouTube, pessoal. No YouTube tem muito material bom. Tem porcaria? Tem, mas tem muito material bom de como fazer, de como que funciona, que ferramentas novas que ele possui. Olha só algumas das ferramentas aí recentes nos meus estudos que eu aprendi. Crie um texto dissertativo, argumentativo. O Enem usa muito, né, texto dissertativo argumentativo, sobre como passar em concurso público. E ele vai criar para mim esse texto, como passar em concurso público. Ele vai mostrar para a gente os caminhos, as possibilidades. Esse texto, no formato dissertativo argumentativo, criou até um título para ele. Ficou um texto grande, você pode reduzir, você pode falar em quantos parágrafos você quer. Se você quiser, eu quero transformar esse texto, lembra que ele tem memória? Então, ele já sabe que ele criou esse texto. Resume isso. Ele vai pegar esse texto e vai providenciar um resumo. Veja se ficou bom. Então, aí está o resumo para vocês. Então, eu tenho um texto dissertativo argumentativo e eu tenho um resumo. Eu posso, por exemplo, pegar um texto que eu tenho e colocar resume isso, 2 pontos, e aí colo o texto no navegador. Tem um botão aqui, colar. Aí você consegue colar e fazer um resumo do texto que você esteja alimentando ele, sem problema nenhum. Vamos abrir um novo chat, mostrar outro comando para vocês.
Ou então não, vou voltar nesse aqui. Não, vamos abrir um novo chat, vamos lá. Crie texto. Não, vamos lá, dicas, né? Hoje em dia está na moda. Me dê dicas de como estudar melhor. Ele vai me dar algumas dicas, várias dicas. Se eu não gostar da resposta, são essas dicas aqui, eu não gostei, essa resposta não gostei. Se eu clicar nesse botão Regenerate, ele cria outras respostas em qualquer uma desses comandos que eu mostrei para vocês. Ao clicar nesse botão Regenerate, computador, tá, pessoal? Se você entrar pelo computador, aparece isso daqui. Se você entrar pelo celular, ele não aparece, é uma visualização dele, então vocês não vão ver esse botãozinho Regenerate. Então entra pelo computador e faça isso. Você clica aqui, ele gera outra resposta para você. Então, resposta 2. Né? Ele desconsidera aquela 1 e cria outra resposta. É como se você não tivesse gostado daquela resposta, criou um segundo modelo de resposta. É claro que alguns itens podem ser repetidos, não tem problema nenhum, mas está vendo? Ele cria outros itens. No caso aqui, criou 13. Não, eu gostei daquela primeira, a segunda não está legal não. Aí eu volto lá, tá vendo? Na primeira tinha 17, na segunda só tinha 13 itens. Transforme isso em texto dissertativo, argumentativo. Eu consigo transformar, então, essas dicas em um texto, aí ele vai transformar essas dicas em um texto com o título Estratégias para estudar de forma eficaz. E aí ele vai criar um texto dissertativo argumentativo. Se eu quiser que ele reduza a quantidade de parágrafos ou aumente a quantidade de parágrafos, ele vai fazer da forma que eu pedi para ele. Se eu fizer perguntas para ele, se eu fizer o contrário também, eu tenho um texto aqui, e eu quero que ele pegue isso e transforme em tal. O pessoal, mesma coisa, eu fiz uma pergunta, ele me respondeu em texto, e eu quero transformar em tópicos. Vale também, eu posso transformar tópicos em texto, e o contrário também, transformar texto em tópicos. Transforma em tópicos. Aí ele vai e pega aquele texto que está ali e transforma em tópicos. Percebo que não são os mesmos tópicos que ele me respondeu lá em cima. São outros. Então aqui, ó, eram itens, né? Agora aqui ele está me transformando em tópicos esse texto que ele criou. Então me transformou em 5 tópicos. Vamos lá. O primeiro, organização do espaço de estudo, um ambiente tranquilo e livre de distrações, promove a concentração. A organização do espaço e a limpeza são fundamentais para um ambiente propício ao aprendizado. 2. Estabelecimento de metas claras, definir metas específicas e mensuráveis, direção do estudo de forma mais eficaz. O conhecimento das metas em cada sessão de estudo ajuda a utilizar o tempo de maneira produtiva. 3. Cronograma de estudo. 4. Aprendizado ativo. 5. Cuidado com a saúde física e mental. Tá vendo? Ele vai criando para mim. Se eu quiser transformar isso em um post para o Instagram, são 5 dicas ali, então, para a gente poder ter uma performance melhor, né, nos estudos. Então, estratégias para estudar de forma eficaz, 5 dicas. Então, olha só o tanto que a gente foi evoluindo. Mas eu quero que ele faça isso primeiro, eu quero raciocinar muito. Então, crie um post para o Instagram sobre isso. Eu posso dar esse comando para qualquer tema, mas como ele já me deu ali, né, então eu vou pegar isso que ele já me deu e falar, cria um post para o Instagram, então. Aí ele vai criar para mim. O título vai ser Dicas para estudar melhor. A legenda, preparando-se para o sucesso acadêmico e profissional, essas dicas vão tornar seu estudo mais eficaz e produtivo. 1. Organize seu espaço. 2. Metas claras. 3. Cronogramas de estudo. 4. Aprendizado ativo. 5. Cuide-se de si mesmo. Você está pronto para atingir seus objetivos acadêmicos e profissionais? Compartilhe essas dicas com seus amigos que também estão buscando sucesso. Hashtag estudo eficaz, hashtag sucesso acadêmico, hashtag foco nos estudos, hashtag crescimento profissional. E ainda com os emojis, tá vendo? Já tenho aqui, então, a legenda então, do meu post no Instagram, e eu posso pegar esse post lá no Canva e criar as imagenzinhas com um carrossel, né? Ícone 1, ícone 2, ícone 3, ícone 4, ícone 5. Ou eu posso começar do zero, no chat, e eu posso mandar ele já criar diretamente. Como? Eu posso falar para ele, me dê 10 ideias de post carrossel. O post carrossel é aquele que você passa para o lado, né, vai passando para o lado e vai vendo ali as imagenzinhas, né? Então, post carrossel no nicho como estudar para concurso.
recursos públicos. Será que ele cria para mim? Aí ele vai e cria para mim, então, 10 ideias. Ele me dá ideias, então, aí eu vou ler essas ideias e vou ver qual dessas ideias será que daria um post bacana. Eu abro aqui. Então, estou pedindo para ele, ChatGPT, me dá ideias, então, quero criar um post carrossel sobre como estudar, então, para concurso público. Será que dá certo, então? Nesse post, então, para minhas redes sociais, ele me dá ideia. Plano de estudo. Cria um carrossel mostrando um exemplo de plano de estudo semanal, destacando a importância de distribuir o tempo de estudo de maneira equilibrada. 2. Técnicas de memorização. Apresente dicas técnicas de memorização, como mapas mentais, flashcards, resumos eficazes. 3. Material de estudo. Destaque diferentes tipos de materiais de estudo, como livros, cursos online, videoaulas, questões de provas anteriores. Então eu posso ler aqui e ver qual dessas ideias que faz mais sentido com o que eu estou precisando. Gerenciamento do tempo, técnicas de resolução de questões, motivação e mindset, estratégias de redação, estratégias de prova específica, preparação para entrevista, histórias de sucesso. Então eu gostei desse aqui, ó, gerenciando o tempo. Então vem aqui, copio, e aí eu vou copiar, eu gostei dessa ideia. Então será que ele cria para mim então esse post? Crie um post carrossel com até 5, quero limitar então para 5. 5 slides para, e aí vamos, lembra lá que a gente deu o comando para ele? Vamos lá, colocar entre aspas aqui, até 5 slides, pronto. Esse é o comando que eu quero que ele faça. Gerenciamento de tempo. Mostre como organizar o tempo de estudo de forma eficaz, com dicas sobre como evitar a procrastinação. Então, é essa a ideia que eu gostei mais e eu quero que ele crie para mim, então, esse post carrossel. E aí ele vai criar para mim, então, esse postzinho, sendo que no post 1, né, na imagem 1, essa introdução, aí ele vai falar para colocar uma imagem, insira ali o ícone de um relógio, um cronômetro, o título, gerenciamento de tempo eficiente. Na legenda, aprenda a otimizar seu tempo de estudo e evitar procrastinação. Dicas valiosas estão a caminho. Aí vamos para a imagem 2, né? Aquele raça para o lado. Estabeleça metas claras. Aí coloca uma imagem, se uma imagem representando metas. Aí você coloca no título. Estabeleça metas claras. E tem né? Estabeleça metas claras. Na legenda, defina metas de estudo específicas e mensuráveis para manter o foco e a direção. No slide 3, cria um cronograma. Aí você coloca uma imagem de um planejamento semanal. Título 2, né? Cria um cronograma, legenda, elabora um cronograma semanal detalhado com horários dedicados a cada matéria do mês. Use técnicas de Pomodoro. Aí coloca uma imagem de um tomate, né, para representar a técnica Pomodoro. Use técnicas de Pomodoro. Aí vem falando sobre a técnica, o estudo focado, que é uma técnica específica, quem conhece sabe o que a gente está falando. Aumenta a produtividade, ajuda a evitar a procrastinação. Recompensa de autocuidado, seria o slide 5. Você vai colocar uma imagem de alguém relaxando, aí bota lá o título 4 ponto, recompensas de autocuidado. Não se esqueça de recompensar-se após alcançar suas metas e reserve tempo para o autocuidado, manter-se motivado, equilibrado. E aí você vai tendo dicas do ChatGPT de como criar isso da melhor forma. Ok? Então, perceba, é uma junção de ferramentas. Se eu associar o meu conhecimento de ChatGPT mais conhecimentos que a gente vai buscar também sobre Canva, você consegue, vamos dizer assim, o céu é limite. Você consegue maravilhas acadêmicas, profissionais, pessoais. Vamos botar mais um para finalizar? Ah, professor, mas isso vale para a vida acadêmica? Vale. Se a gente está fazendo trabalho, hoje em dia se usa muito, há uma grande discussão, né, que o pessoal está usando o ChatGPT, só para vocês terem noção, para dissertações de mestrado e teses de doutorado, monografias a nível de graduação, para trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, estão utilizando o ChatGPT. Você consegue fazer, revise o seguinte texto, e aí você coloca o texto, e ele vai revisar para você. Ele vai mostrar para você os erros, a situação grave, vai te dar sugestão, vai falar onde que você errou. Você consegue dar outros comandos, como por exemplo das citações diretas e indiretas, de utilizar referências. Você consegue colocar um texto e pedir para ele fazer um resumo daquele texto. Existem extensões que você consegue vincular ao Google Chrome
e aí o link do YouTube, ele consegue, sem você ter assistido o vídeo, ele vai lá e transcreve o vídeo para texto e te faz um resumo sobre o que está naquele vídeo. Então a ferramenta já faz isso na versão grátis. Você consegue pegar as normas da BNT e ele te ajudar com as normas, te responder o que ele sabe sobre normas da BNT, como fazer um parágrafo, como fazer um sumário. Tudo isso você consegue colocar aqui, como fazer um sumário de acordo com a ABNT. Aí ele vai te dar dica, ele vai te respondendo como que você deve fazer, passo a passo, tamanho, fonte, tudo certinho, alinhamento, pontuação, tabulação. Ele vai te ensinando a fazer. É claro que, como eu estou falando, né, ele não é um recurso visual, ele é um recurso de texto. Então ele vai te mandar escrito e você vai interagindo com ele. Então aqui a gente para essa gravação porque é muita coisa, né, muito material, e eu espero que de alguma forma a gente tenha conseguido contribuir com o seu conhecimento. Aqueles que já sabiam, mais conhecimento, aqueles que não sabiam, a gente tentou ir do básico, intermediário, um pouquinho avançado, mas num videozinho tão curto, né? Eu acho que já é muita informação, já dá para a gente brincar aí bastante. Elenquei ali, roteirizei ali os principais comandos para vocês e eu espero que vocês usem com sabedoria, né, com muito discernimento, os caminhos e possibilidades que eu mostrei aqui hoje. Repito aquilo que eu falei lá no início, o ChatGPT hoje, que é uma das inteligências, existem várias outras inteligências, ele é apenas uma, ele é tão ou mais revolucionário do que o Google foi para a nossa geração há algum tempo atrás. Então, usem com sabedoria da ferramenta. Nós estamos vivendo numa era da curadoria, onde o professor cada vez menos vai ter aquele espaço de ser o tradicional, de falar e o aluno só ouvir. O professor cada vez mais vai ter que ser um professor facilitador, mediador, e o estudante o seu próprio protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele é protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. Ele que tem que se dedicar, fazer as perguntas corretas, ir em busca das respostas, estudos de casos. O estudante cada vez mais tem um papel importante no nível de aprendizado, no nível intelectual que ele vai desenvolver e cultural também. Então, busquem essa ferramenta. Existem várias pessoas que estão aprendendo outro idioma com o ChatGPT, estão aprendendo outros conhecimentos como programação. O ChatGPT faz isso. Eu nem mostrei aqui para vocês, mas ele transforma em tabela. Se você quiser um texto e transformar ele em tabela, transforma isso em tabela. Ele joga lá e transforma em uma planilha de tabela. Se você quiser que ele crie um comando de programação, ele cria o comando de programação para você programar sua página em HTML, ele gera para você. E aí quem já vai para a versão paga, né, ChatGPT 4, e aí tem a possibilidade de usar ela gratuitamente, mas aí eu vou parar só nessa versão grátis, fica mais tranquilo, mas já existe a possibilidade de usar o ChatGPT 4 gratuitamente também. Vocês vão ver que existem ainda mais possibilidades do que essas poucas, raríssimas possibilidades que eu mostrei aqui para vocês. Então, tem muita coisa ainda para a gente aprender, eu espero que seja apenas a ponta do iceberg, que vocês se dediquem aí, e tá feito aí um material para vocês, pelo menos de ponto de partida. Então, muito obrigado a todos vocês. Qualquer coisa, siga à disposição. Nosso Instagram, nosso e-mail, manda mensagem para a gente, entre em contato. A gente vai ajudando vocês no que a gente puder. Um grande abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus.